Começa agora Pessoas de Valor aqui no canal mais desejado para quem curte neurociência, desenvolvimento humano e principalmente qualidade de vida. Hoje eu estou aqui com um jornalista, assessor de imprensa, comunicador, cinéfilo, tantas outras qualidades, né, que a gente vai falar aqui com o Rodolfo Miloni. Prazer você estar aqui no Pessoas de Valor. Eu sinceramente vejo muito você aqui no programa, mas as pessoas não veem. Aí agora você veio para o outro lado, porque você, como assessor de imprensa, está sempre nos bastidores, intermediando a comunicação de muitas pessoas e agora aqui na frente. Que bom que você apareceu, né? Obrigado, Ari, pelo convite. Quero agradecer mais uma vez. E realmente sempre estou por trás, né? Sempre estou com algum cliente, com alguém nos programas e eu faço esse bastidor, esse intermédio. E a gente está na frente da câmera, não é sempre que acontece isso. Sim, sim. Essa oportunidade que abriu aqui, né, de a gente poder conversar um pouquinho, justamente porque eu também, né, como eu faço, né, media training, faço cursos de workshops de oratória e tal, eu vejo quanto a comunicação e inclusive a Harvard Business Review traz assim, né, que comunicação, claro, é uma das principais competências do século XXI, e eu vejo que muitas pessoas e muitos profissionais, inclusive, perdem oportunidades por não saber se comunicar. E aí entra um pouquinho essa coisa da assessoria de imprensa. Como que você vê a importância da comunicação pessoal para o desenvolvimento profissional de uma pessoa? Ela é extremamente importante. Se você for ver, quando uma pessoa vai falar em público ou uma pessoa vai fazer uma entrevista, ela tem que estar preparada. Então, ela pode estar na casa dela, falar quais são os principais pontos que ela vai falar naquele dia, ver quais são os pontos chaves. Então, por exemplo, se eu sou engenheiro, eu tenho que estar dominando aquele assunto, aquele tema, entendendo os assuntos do momento. A mesma coisa é um profissional. Se eu vou atender um cliente que ele só fala de tecnologia, eu tenho que entender tudo de tecnologia que está acontecendo, eu tenho que conhecer os principais portais, os sites, as TVs, as rádios. Até para adequação, né? Para poder encaixar, por exemplo, essas falas nos veículos pertinentes, né? Isso. Que nem aqui o Pessoas de Valor. Às vezes os assessores de imprensa ou as pessoas mesmo ligam, olha, eu queria dar entrevista para o seu programa, tal, Pessoas de Valor, por causa do nome. Mas eu fico assim, não é que você não é uma pessoa de valor, mas Pessoas de Valor tem esse nome porque a gente traz pessoas que cuidam das outras pessoas, que estão muitas vezes nos bastidores, tal, como é teu caso. Então a ideia não é ficar trazendo celebridade, né? Não é um programa para ficar entrevistando aí pessoas que, né, os blogueirinhos, né, claro, as pessoas que estão famosinhas, vamos dizer assim. Agora, ainda entrando na coisa, porque eu gosto muito dessa coisa de aprofundar um pouquinho essa questão em relação à comunicação, como que você vê, por exemplo, a necessidade dos profissionais se comunicarem e aí o papel da assessoria de imprensa nisso? Porque às vezes a gente fica com a ideia, e quando eu faço oratória, as pessoas ficam com a ideia de que tem que aprender a falar, sabe? Olha, você apresenta um programa de televisão ou você entrevistar, tem que falar. E na verdade tem todo um preparo, né? Tem toda uma técnica para você poder falar, por exemplo, na frente das câmeras, né? Poder se portar, por exemplo, na frente de um repórter, de uma entrevista. Claro. Como que é isso? Assim? Cada caso é de um jeito, né? Porque assim, se você tem um cliente, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar quais são os problemas que ele tem. Então eu não tenho uma empresa e eu quero mostrar o meu produto, mas como que eu vou mostrar esse produto? Então a gente vai fazer um media training com ele para que ele entenda como falar, como se portar, o que é importante dizer. E também tem que conversar com ele quais são os pontos sensíveis da empresa dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e ela fala de negócios, eu tenho que ver até onde eu posso falar dos negócios que não vá sem me comprometer. Então eu tenho, por exemplo, alguém que investe, um investidor anjo na minha empresa, e eu tenho que ver se eu não vou esbarrar naquilo que ele trabalha, naquilo que ele faz. Então a gente vai preparar ele de uma forma palpável para as pessoas que também tem isso. Então, por exemplo, se eu sou um economista, eu tenho que ter uma linguagem que as pessoas nos programas exatos entendam aquilo ali, mas no programa que é nível B, C e D, também as pessoas possam compreendê-lo. Ou seja, uma linguagem mais simples, de repente, né? Isso. É que nem às vezes eu dou entrevista, né, para Folha, para os veículos de massa, assim, e aí, emissoras de televisão, e aí as pessoas sempre eu vejo, depois nos bastidores, os repórteres me elogiando, falando, poxa, você fala de uma forma simples, que dá para entender, porque às vezes a gente vai entrevistar, por exemplo, um neurocientista ou um pesquisador, e ele fala um monte de coisas
coisas que ninguém entende, aí o telespectador não vai entender. Agora eu queria trazer para você uma questão assim, que o jornalista, ele aprende na faculdade, tem aula de né, telejornalismo, aquela coisa toda, então de certa forma ele é um profissional talvez o mais preparado para expor ou para se expor nas câmeras. Só que hoje, principalmente com pandemia, todo mundo teve que virar um jornalista, porque todo mundo ficou lá na frente, então o professor que estava acostumado numa sala de aula teve que se acostumar a falar aqui com a câmera, né, entender que tem algumas câmeras, então tem a câmera tua, tem a câmera nossa, tem a minha câmera e tal, então essas telas todas tal. Como que você vê essa coisa dessa mudança de comportamento da sociedade e até quanto as pessoas estão preparadas para isso? Porque talvez ninguém tenha crescido falando, olha, vai estudar, vai trabalhar se alguém na vida e depois vai virar influenciador digital ou você vai virar um influenciador porque você vai virar um porta-voz da tua empresa. Na verdade está acontecendo ao contrário hoje em dia, as pessoas estão indo ser influenciador e depois que vão estudar, às vezes. Sim. Assim, eu acho que a internet e todo esse movimento da indústria 4.0 que a gente tem no mundo e o chat GPT e todas essas tecnologias que vão aparecendo, elas vão ajudando a democratizar o acesso e a informação para as pessoas. E muita gente, por exemplo, que mora lá no interior do Acre, de Rondônia, que nunca teria chance de falar nada, ela tem um canal livre para ela falar. Sim. Então, assim, mas também tem um problema nessa questão. Porque ao mesmo tempo que muita gente boa, que tem conteúdo relevante, tá falando na internet, tem muita gente também que tá ali sem ter o que falar, sem ter o que passar. E isso também pode ser um problema, porque vira um influenciador. Tem os influenciadores positivos. Aí vai a questão da qualidade, né? Também do conteúdo. E a gente vê muita coisa sem qualidade. Sim. É muita quantidade e pouca qualidade. Mas aí é o lado oposto do que eu perguntei, assim, né? Porque aí é a pessoa que de repente tem uma facilidade com o vídeo e que explorou isso para vender alguma ideia ou para se tornar um influenciador. Mas tem aquelas pessoas que têm uma qualidade. Por exemplo, você pega lá, de repente, o meu orientador. O cara é doutor, livre docente, o cara é uma sumidade, professor lá da USP e tal. E aí, de repente, assim, ele não nasceu para falar nas câmeras, nem celular ele tem. E aí? Como que falar para um cara desse que é um inteligentíssimo professor, um inteligentíssimo pesquisador, que ele também tem que virar um comunicador, um facilitador? Isso é uma coisa, é difícil, mas é uma coisa que você pode trabalhar com ele. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar ele nesse Media Training que a gente faz. Para quem não entende, Media Training, você pega um profissional de qualquer área e você vai treiná-lo como se fosse ao vivo uma entrevista de televisão ou uma entrevista na rádio. E aí você vai botar ele lá na frente de vários jornalistas e cada um vai fazer um tipo de pergunta para ele. Tá. E aí nós vamos treiná-lo para cada ocasião, para aquele jornalista que é o mal, para aquele jornalista que é o bom e para aquele que é o técnico. Então ele vai ter esses três tipos. O que vai fazer uma pergunta que é uma casca de banana para ele, o que vai ser aquele que vai alisar ele, vai levantar a bola para ele fazer alguma coisa, e o que vai ser o mal, que vai pegar na ferida dele. Então, se ele não falar muito, ele vai começar a falar em algum desses momentos. E aí, quando ele começar a falar, é onde nós vamos puxar ele para nosso lado. Sim. Uma realidade até disso, né, que eu acho que... E eu penso que hoje qualquer profissional que esteja em ascensão precisa passar pelo Media Training, porque ele vai virar um porta-voz ou da própria carreira ou da empresa onde ele atua. Então, fazer um treinamento desse para praticar, para eventualmente não fazer a empresa passar vergonha ou ele passar vergonha, né? E isso tem um pouco a ver também com uma realidade, queria trazer para a nossa discussão, que é a questão da mudança das plataformas. Assim, a gente assistia televisão e aí tinham 3, 4 emissoras de televisão com o seu jornalismo, então era assim, olha, vou dar uma entrevista para o Jornal da Band, vou dar uma entrevista para o Jornal da Record, né? Então era uma realidade, SBT e Globo, então tinha lá essa questão. Hoje a gente pode ser procurado, por exemplo, por 1000 veículos de comunicação, porque de repente o cara tem um podcast, tem um blog, tem um jornalzinho, portais de notícia e tal, aumentou muito o volume. Eu lembro então de uma frase lá do Humberto Eco que fala, né, que a gente vai ver num dilúvio de informações, onde tem muitos canais, a gente acaba não conseguindo comunicar nada, fica um silêncio. A gente e o telespectador e o usuário, ali ele acaba, o internauta, ele acaba não sabendo muito, né, aonde
consultar? No caso, por exemplo, você que trabalha com media training, que trabalha com essa questão da assessoria de imprensa, como que ficam esses canais? Assim, como que essa realidade das emissoras de televisão, que inclusive elas mesmas já migraram para o streaming, né? E aí, como preparar essas pessoas para isso? Porque talvez tenha um executivo que é o dia inteiro dando entrevistas, dependendo da importância da empresa dele. É isso mesmo. E então o que acontece? Tem vários tipos de empresa, pequena, grande e a gigante, a média também. Só que o que a gente faz? A gente entra na empresa, a gente vê quais são os setores que eles têm. E aí a gente pode trabalhar vários tipos de conversa, vários tipos de tema. Então, por exemplo, você pode ser o presidente da tua empresa, mas você também tem um cara no RH que fala super bem de carreira, você tem um cara em tecnologia que fala muito bem das novas tecnologias. Ou seja, segmentar pelos canais. Isso. Então, o que antigamente acontecia era o seguinte, você era o CEO, só você falava. Tá. Só que às vezes você não era muito bom falando e isso pegava mal para a tua empresa. Então, o que a assessoria de imprensa hoje está fazendo? Ela vê um todo da empresa, ela vê quem são os profissionais e aí a gente pode levar vários temas da própria empresa. A assessoria de imprensa, ela tem uma importância muito grande. Um lugar que você pode ver muito bem é no esporte, por exemplo, no futebol. O Real Madrid trabalha com assessoria de imprensa desde os anos 70. Os clubes brasileiros estão se adequando agora, né? E jogadores contratam o próprio assessor. Então você vê as entrevistas dos jogadores lá nos anos 90 como eram no Brasil e como já era na Europa. Uma padronização do que vai falar, do que pode te prejudicar, porque a assessoria de imprensa ela trabalha com a credibilidade e a reputação. Sim. Mas de certa forma ela trabalha com a parte financeira. Se você for se mal portar, a tua empresa vai perder dinheiro. Sim, sim. E tem isso também, né? A assessoria de imprensa está dando visibilidade para uma marca. Né? Quando você fala, por exemplo, de um time de futebol, olha, o Santos Futebol Clube, o Barcelona, as pessoas estão comprando produtos licenciados ali, movimenta bilhões às vezes. Então, assim, uma fala errada, uma fala equivocada, né? A gente vê muitas vezes no poder público, né? Uma autoridade falou lá não sei o que da taxa de juros e a bolsa, né, entra em ebulição justamente por causa de uma fala que de repente um assessor de imprensa poderia falar, olha, não toca nesse assunto aqui, se te perguntarem, fala que vai analisar, né, coisas desse tipo. Você vê, se você for voltar lá nos anos 90, teve aquele caso da escola base, que ali foi um má gerenciamento, né, da TV e a escola não tinha assessor de imprensa. Se fosse hoje em dia, teria uma assessor de imprensa, contornaria facilmente aquela situação ali, emitiria uma nota, que é importante ter essa nota. Então você vê como é importante hoje em dia ter alguém que vá te gerenciar, até na presidência da República tem. Sim, com certeza. Rodolfo, eu vou fazer um intervalo muito rápido, em 1 minuto a gente volta aqui com Pessoas de Valor. Até já. Estamos de volta com Pessoas de Valor e agora no segundo bloco eu vou falar com o Rodolfo sobre uma coisa que talvez todo mundo adore, ame, que é o cinema, né? Você é um apaixonado por cinema ou foi pelo lado profissional mesmo de falar assim, eu estou vendo uma oportunidade de falar de cinema e aí tem lá um espaço hoje que você aborda essas questões? Olha, Ari, eu sempre gostei de cinema, de séries, de TV e eu criei um canal
chamado Amor na Sétima Arte no Instagram, junto com a minha namorada, Thalita, que é fotógrafa. E a gente sempre gostou muito de cinema. E a gente achava que seria legal levar para a população um conteúdo que fosse assim, fácil de entender, mas que também levasse a pessoa a pensar, mostrar tudo que está acontecendo na Baixada Santista de arte, de cinema, e a gente também frequenta esses locais. E assim, a gente tem uma visão que falta muito essa parte cultural na cidade, não é muito explorada. Então a gente quer ajudar a fomentar um pouco isso também. Tá, mas aí assim, para mim veio um pouco a coisa do cinema, muito ligado, assim, a essa coisa do entretenimento mesmo, e aí entra um pouco o mundo bilionário que é o cinema, com licenciamentos e tal. Eu particularmente sou muito fã, por exemplo, assisto lá os seriados, eu tô toda hora no streaming, claro, tenho assinatura de todos, e aí eu vejo lá, por exemplo, entrou Mandalorianos, entrou Andor, né, fica lá os subprodutos de Star Wars e tudo mais. O cinema, como um todo, né, essa coisa de ir lá para a telona tal, e fazer um grande lançamento tal, você acha que com os streamings, com as séries tal, perdeu um pouquinho, não que perdeu, mas mudou um pouquinho a forma de fazer cinema? Eu acho que mudou. Até se você for ver no Oscar, muitos filmes que foram indicados estão na Netflix, são da Netflix. Muitos já estavam no Amazon Prime para assistir. Então mudou um pouco esse esquema das pessoas só procurarem o cinema para assistir. E as superproduções também estão agora na parte do Netflix também. Sim. Então isso me movimentou diferentemente os atores, que pertenciam mais aos estúdios, os contratos também. Não, então, você vê o elenco das séries, é inacreditável, né? Você pega ator que você não vê em longa-metragem faz um tempão e o cara tá lá, às vezes nem protagonizando, né? Tá lá ali meio que coadjuvante ou na direção tal, de séries incríveis, né? Que realmente é surpreendente. Então, essa configuração nova também é bom para quem está assistindo, porque ele não fica refém só dos grandes estúdios, que antes ditavam o que aconteceu e o que não ia. Hoje em dia, se você for ver, no Netflix tem lançamento de 10 filmes na semana. Sim. Agora, como eu trato de comportamento, eu não tenho como, né? Porque aqui a gente não é um programa de fofoca, nem ficar falando das séries nem nada, mas para mim eu trago o cinema dentro de uma instância, assim, da telona, de assistir um filme, de mergulhar, uma forma de fugir um pouquinho da sua realidade, né? Para mim o entretenimento é uma forma de tirar um pouquinho a pressão. E a gente veio de pandemia, veio num momento muito sufocante, né? Uma pressão com confinamento e tudo mais. E aí, claro, nesse momento, as pessoas de certa forma usaram como um ponto de fuga o streaming, a internet, tal, porque aí assim, quem tinha internet em casa e quem estava assistindo seriados, maratonou, praticamente zerou o catálogo de filmes e de séries, né, porque ficaram aí praticamente 2 anos confinados. Eu dava aula online e via lá meus alunos na aula, só as fotografiazinhas ou as letras, e eu ficava assim, então, agora desliga lá o Netflix, vem aqui assistir a aula, né, brincando assim, porque a gente sabia que é coisa da multitela e tudo mais. Como que você vê essa coisa da importância não só do cinema, mas da cultura do entretenimento para esse momento que a gente viveu, essa parte efetivamente de terapêutica que o cinema traz? Porque para mim às vezes me vem a ideia de que quando eu entro numa tela de cinema eu desligo totalmente, eu estou em mindfulness, né? Eu estou totalmente em atenção plena para assistir aquele filme. Conteúdo. Assim, a gente até antes da pandemia, a gente vivia um mundo diferente. Eu acho que, de certa forma, a pandemia, depois que ela terminou, ela trouxe uma cultura para nós de poder sentar na frente da TV, assistir lá no seu streaming preferido. E assim, isso trouxe muitos benefícios. E assim, a TV ou streaming nessa época, ele deu um boom gigantesco. Se você for ver, por exemplo, o Big Brother, que não tem muito a ver, mas ele foi recorde de audiência, porque as pessoas estavam em casa ali para assistir. O Netflix teve várias peças, vários filmes e séries que estavam para lançaram todos naquela época e bombaram de audiência. Claro que agora vai se diluindo um pouco mais todo esse conteúdo da TV, até para que tenha também tempo para a audiência assistir, mas eu acho que isso ficou intrínseco na gente. Então a gente agora tem mais uma cultura de assistir séries que o brasileiro não tinha tanto. Tanto que você vê o Globoplay, que tá da Globo, tá investindo muito, tanto que levam séries para lá e para Globo não mais. TV aberta, exato. Então acho que cada vez mais vai se modificar esse sistema do streaming na cultura do brasileiro. Tanto que o streaming
por uma pesquisa que foi feita no passado, ela já passou a TV a cabo. Você assina uma operadora de cabo e de repente você assina só por causa da banda larga, porque aí se você tiver banda larga e streaming, você não precisa ficar assinando aqueles canais que eventualmente já estão ali numa Soul TV ou em outras operadoras, tá? Ou nos streamings, né? Eu acho que a gente vai cada vez mais ver os canais de TV linear, que são os da TV aberta e em geral, no streaming. Tá. E eles vão investir cada vez mais em interatividade. Tá. A interatividade que a gente não vê muito ainda. A gente viu lá no começo dos anos 2000 com a Sky, mas uma coisa bem pequena, que era pelo controle remoto, para você interagir. A gente cada vez mais vai ver isso. E tem umas TVs que estão querendo investir em cashback, pelo streaming, vão investir com apostas. Então isso é uma coisa pensando Quer dizer, vai vir uma tecnologia por aí ainda, até por conta do 5G também, né? Que vai aumentar a banda, vai ficar muito melhor para a gente poder consumir essas coisas. Agora, para mim, e aí vou falar como tipicamente brasileiro, né? A gente tinha um consumo de entretenimento gratuito. As prefeituras ofereciam peças de teatro, espetáculos, tal. Aí você assistia televisão, novelas, filmes, tal. E aí eventualmente você ia lá no cinema e tinha um ingresso de cinema que era quase de graça, né? Era uma coisa. Hoje não. Hoje você vai assistir um show, é 400, 500 reais. Você vai num cinema, você gasta 100 reais. O entretenimento trouxe uma outra forma de se consumir. Com certeza, porque hoje não é o apenas assistir, apenas sentar lá na frente de uma TV ou ver um show, ficar sentado e ficar uma hora lá ouvindo a música. É que nem no show do Coldplay, tem toda uma interatividade com o público, da pulseira, né? do telão, dele falando com as pessoas. Você faz parte do show, né? Isso. Né? E isso tudo tem um custo, isso vai gerando um custo maior, então também vai aumentando os valores. Sim. Só que ainda hoje no Brasil é complicado a questão da cultura, porque as pessoas, em média, não têm acessibilidade para tudo isso. Sim. Um cinema hoje em dia, você não vai num casal, você não gasta menos que 100 reais. Sim. Então, acho que é difícil hoje em dia as pessoas terem esse acesso. O streaming, ele sim vai conseguir levar, porque a pessoa só precisa da internet. Sim. E aí também eu acho que futuramente o governo, os estados, né, com as suas secretarias respectivas, podem ajudar nesse sistema de levar para quem não tem acesso. Tá. E aí vai ajudar a fomentar melhor a parte da cultura do brasileiro. Agora, eu lembro da época que o Brasil era influenciado pela cultura americana por causa da Disney, né? E por causa do cinema, ou seja, o cinema trazia um pouco da cultura. Hoje, quando a gente vê no streaming, tem uma série turca, um filme romeno, um indiano e tal. Você acredita que também com a presença do streaming a gente tem uma diversidade cultural ainda maior? Com certeza. Se você for ver, um filme indiano, nesse ano no Oscar, ele ganhou na melhor canção. Na melhor música, melhor trilha. É isso. Porque a melhor canção foi outra pessoa que ganhou. Então, quer dizer, o streaming que foi pelo Netflix ajudou a catapultar ele lá pra frente. Tá. Coisa que dificilmente ele conseguiria fazer nos tempos de hoje. O próprio filme ganhador, né? Se a gente for pegar, por exemplo, quando eu imaginar, por exemplo, alguns filmes que são, entre aspas, quase alternativos, né? Perto dos filmes que a gente está acostumado das grandes produtoras e tal, né? Se bem que nesse Oscar mudou, eram só 5 filmes indicados, mudaram para 10 agora. Sim. Então vieram outros filmes. Mas se você voltar alguns anos, você vai ver que, por exemplo, Parasita, que é um filme que rodou na Coreia. Jamais esse filme, se você for pensar 30 anos atrás, 30 anos. Imagina, era até proibido, né? Ia veicular num filme de arte, assim, na Cinema Posto 4, uma coisa bem alternativa, né? Um filme desse. Atores também, tanto que a melhor atriz, a Michelle Yeoh, era do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim. Agora eu queria, para fechar, assim, para essa questão do cinema, trazer um pouquinho, um exercício que até fiz no programa da semana passada, essa questão da futurologia, né? Trouxe até McLuhan. Como que você vê, por exemplo, o futuro do entretenimento? Porque a gente está falando de metaverso, está falando de inteligência artificial, de um monte de coisas que vem. O próprio 5G, ele dá um outro corpo para o acesso à informação e tal. Como que você vê aí, sendo um formador de opinião nessa área de entretenimento, cinema e de cultura, como que você vê esse próximo passo? Você acha que isso é passageiro ou realmente a gente vai chegar uma hora que a gente vai colocar lá um óculos VR e vai poder visitar um museu sem ter que sair? Assim, a gente não vai ter que voar mais para poder usufruir do patrimônio histórico e cultural do mundo? Olha, eu acho que no futuro
a gente vai conseguir ter um avanço muito grande nessa área cultural. Só que no momento, você vê que, por exemplo, até o metaverso, que tanto se falava, deu uma esfriada. Deu uma esfriada. E agora eles vêm com o ChatGPT. A inteligência artificial, sim. Você está vendo que ela está modificando vários setores, as profissões, inclusive no jornalismo vai mudar bastante, na questão da redação também. Então acho que assim, eu acho que a inteligência artificial ela vai modificando todos os cenários, até do cinema também. Mas eu acho que o metaverso não vai ser por agora, vai demorar um tempo ainda. E outras tecnologias vão aparecendo no meio desse caminho. Eu acho que a gente está caminhando junto com a tecnologia. Muita gente fala assim, vou perder emprego. Eu acho que não. Você vai se preparar para um novo futuro. É uma nova revolução industrial. Sim. Então, eu acho que com o tempo, eu acho que talvez daqui a 10 anos, por exemplo, o metaverso vai existir. Mas não agora. É que eu sou de uma época assim, né, para quem é mais antigo, que de repente navegava, do Second Life, né? Então a gente falava, nossa, agora tudo vai ser lá, aí as pessoas investiram comprando terrenos, né, no Second Life, porque o futuro ia ser lá e tal. E aí quando eu vi metaverso, eu falei, poxa, será que vai ser um Second Life novamente? E aí, por quem estava investindo, eu falei, não, se o Meta está investindo, provavelmente, inclusive com mudança de marca, tudo, eu falei, poxa, agora vai ser um grande investimento. Mas esses dias eu já ouvi essa coisa de que eles já estão tirando o pé, vão começar a investir em outras coisas e tal, que me assustou um pouquinho, porque eu pensei, poxa, até um amigo postou em cima dessa notícia, né, falando assim, né, poxa, o que eu vou fazer com o meu óculos? Né, que já comprou óculos, já investiu no óculos e tal, e de repente vai perder esse equipamento, né. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Quem conhece agora os bastidores da televisão, porque os assessores de imprensa normalmente ficam do outro lado da câmera, agora estão conhecendo um pouquinho um assessor de imprensa, que na verdade também é um formador de opinião, que é um grande jornalista e amigo, o Rodolfo Miloni, tá bom? Obrigado pela tua presença e volte sempre, né, com novidades. Claro. Quero agradecer mais uma vez o convite, o bate-papo foi maravilhoso. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só seguir lá, é @MiloniRodolfo. E na página do Instagram do cinema é @Amor na Sétima Arte. Esse 7 é numeral, o 7. Legal. Tá aparecendo aí no seu vídeo, aí é só clicar e você acessa um conteúdo super bacana, tá bom? O Pessoas de Valor volta na semana que vem. Se por acaso você perdeu o início dessa entrevista, é só ir lá no site pessoasdevalor.com.br ou acessar pelos nossos canais de comunicação, os canais nas redes sociais, tá bom? Um abraço, até a semana que vem.